Bom dia pessoal, eu espero que vocês estejam todos bem. Eu não estou conseguindo ter uma rotina, como antes eu estava tendo, uma rotina fazendo vídeos, mas hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês. A minha vontade é de fazer todos os dias um vídeo, para estar comunicando as situações que nós estamos vivendo, falar sobre os assuntos que eu tenho falado com vocês, a respeito de tudo isso que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo um momento muito diferente de todas as outras vezes. Na verdade, esses momentos já aconteceram, apocalíptico, né? Momentos de transformação, momentos em que o caos ele se instala na sociedade mundial. Nós já vivemos muitas guerras como humanidade, nós já vivemos 2 grandes guerras mundiais, e hoje nós estamos vivendo um colapso global no sentido econômico, no sentido imigratório, onde novas leis estão surgindo, novas coisas estão acontecendo que não são tão novas assim. Mas a questão é como devemos nos comportar, né? Como que devemos posturar as nossas emoções e a nossa mente no meio de todas essas situações. Aqui nos Estados Unidos estamos vivendo essa pressão com relação à imigração, muitas pessoas sendo deportadas, está se intensificando isso, né? Nós estamos tendo relatos assim de pessoas mais próximas de nós. Até então só víamos, a gente enxergava e a gente ouvia relatos através da internet, mas tem acontecido coisas perto de nós, de pessoas que não são conhecidas, mas são conhecidas dos nossos conhecidos. Pessoas documentadas, pessoas com status legal e vivendo situações de prisão, dentre outras coisas que são difíceis, assim, aparentemente, saber e ver, né? Ver, saber, ouvir. Então as pessoas estão acuadas, né? Elas estão sofrendo, o preço das coisas aqui nos Estados Unidos estão subindo, né? Dos alimentos principalmente, que é o que nós conseguimos ver. E você vê assim, as pessoas acuadas. Não é só brasileiro não, é assim, eu vivo em um lugar onde tem poucos brasileiros. Aqui onde nós vivemos tem muitos russos, ucranianos, chineses, indianos. Todas as nações que vocês imaginarem da Terra tem nesse lugar onde nós estamos vivendo. E a maioria são americanos, e que estão vivendo essa pressão também. Essa pressão proveniente da administração governamental que hoje a América está vivendo. E a Califórnia agora praticamente num estado de guerra civil, manifestações democráticas, que é chamada de antidemocráticas, não aceitando as coisas que estão acontecendo, muitos grupos organizados, financiados, porque precisa se ter um financiamento milionário para se fazer manifestações, não é tão simples assim, mas estão acontecendo. Uma movimentação de não aceitação relacionada a todas essas coisas que estão sendo impostas. Mas a administração governamental impondo com severidade, com militarismo, o que eles consideram que é correto para a sociedade.
Mas hoje eu não quero falar sobre imigração, eu vou continuar falando sobre os temas que eu gosto de falar, que é o despertar consciencial, que é a espiritualidade que precisamos ter, e o que estes mestres ascensionados vieram nos ensinar. Mestres que nós não tivemos contato, nós não convivemos com esses seres, diretamente, fisicamente falando, mas que eles, historicamente falando, vieram para a Terra, saíram da dimensão que eles estavam, segundo os relatos dos livros sagrados, dentre outros livros também, fazer no meio da humanidade. E um personagem muito conhecido, segundo os livros, é a pessoa do Cristo, que veio na Terra semear o amor, confrontar os sistemas governamentais, focado no sofrimento e nas necessidades humanas, e deixou muitos relatos históricos dentro dos livros, seus pensamentos a respeito de como as coisas deveriam ser, no sentido legal da existência humana. E eu quero conversar sobre isso hoje, né? O tema principal é religião, espiritualidade e despertar da consciência. A espiritualidade, ela vem dentro da religião. Nós não temos o despertar consciencial de uma maneira ampla. Eu tenho um entendimento que há muitos anos eu falo, é que a espiritualidade está dentro da religião. A religião é um movimento de sistemas, né? Um movimento sistemático. A religião é uma das ferramentas criadoras de civilização. Então, dentro da religião existe um sistema de crenças, de ritos, de mitos e lendas, condicionadores para estabelecer a ordem. Aparentemente, existem muitas religiões na Terra, e todas elas têm essa função dentro da sua sociedade, que é estabelecer ou potencializar. É uma das maiores forças. Depois dela que vem as outras forças. E as outras forças que vieram depois da religião, que nasceram há milhares de anos atrás e foram sendo transformadas até virar essa manifestação que nós conhecemos hoje. Essa manifestação que nós conhecemos hoje, o fruto dela, a semente dela, vem de milhares de anos atrás. Os monoteísmos, os politeísmos que existem na Terra, mas isso são coisas antigas. Hoje nós nos deparamos com um movimento antigo. E, como eu estava dizendo, a religião, ela é uma das maiores forças civilizatórias, criadoras de civilização, de comportamento, com um propósito aparente de organização social e da proteção de culturas. E cada religião, ela entende que a maneira que ela entende e que ela manifesta é o melhor para os seres humanos. E quando elas não têm uma concordância entre si no planeta, no planeta Terra, no meio dos humanos, elas entram em atrito, né? Nós vemos muito atrito entre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? O Islã e hoje nós vemos um atrito entre cristianismo, judaísmo e o taoísmo, que é a crença dos chineses. A maneira que os chineses veem, eles consideram a melhor forma de se existir como humano no planeta. E eles são fundamentados por esse pilar religioso chamado taoísmo, né? Que é a crença, que é bem interessante a maneira que eles entendem a existência do ser humano e como ele deve se comportar para interpretar a divindade
através desse critério chamado taoísmo. Mas assim, dentro do cristianismo, o judaísmo messiânico, nós vemos a pessoa do Mashiach, a pessoa do Cristo, uma consciência elevada. Existem muitas consciências dentro dos seres humanos, e essas consciências são chamadas de espírito. E essas consciências, elas têm níveis de elevação. Por exemplo, você está me vendo, existe uma consciência aqui, que vem de uma outra dimensão, que está habitada nesse ser humano, e que tem um propósito, ela vem com um propósito, uma missão dentro desse ser humano, de trazer amplitude, compreensão a respeito da existência humana. Talvez uma consciência divergente, né? Uma consciência com senso crítico a respeito das coisas, e que também tem uma função de trazer um entendimento daquilo que é o melhor para os seres humanos, respeitando o ser humano e impulsionando o ser humano para o seu estado mais evolutivo. Como eu disse, muitos mestres ascensionados vieram na Terra. E o mais conhecido dentro da nossa sociedade e cultura é a pessoa do Mashiach, do Cristo, HaMashiach. E esse ser passou na Terra ensinando muitas coisas que são importantes e que estão alinhadas às leis universais, né? O que é o dogma? O dogma é um pensamento humano a respeito de como as pessoas devem se comportar, e elas devem se submeter a isso, e ela tem o propósito de doutrinação, a doutrinação dos humanos relacionado àquilo que está por trás quer. Atrás dos dogmas existe algo que está por trás. Atrás dos dogmas existem forças, inteligências que potencializam essas regras com o objetivo que nós não sabemos claramente, mas conseguimos, se você tem uma claridade, um despertar maior espiritual ou consciencial, você consegue perceber para onde essas regras querem levar o ser humano. O Messias, ele passa na Terra, ele ensina muitas coisas, ele confronta muitas coisas dentro do plano humano, e hoje a pessoa do Messias, ela é utilizada para fortalecer esse critério civilizatório. Mas se você analisar os ensinamentos e o comportamento e o que aconteceu com ele, ele era ante tudo isso. Ele era ante todas essas coisas. Ele era uma manifestação libertária. E ele era uma manifestação, os seus ensinamentos, trazer os seres humanos, aquilo que não tem influência do Império Romano nos seus ensinamentos, porque muitas coisas é ele falando, algumas coisas é ele falando, essa consciência, falando através daquele ser humano. Mas muitas coisas não é ele falando. Muitas coisas é o Império Romano utilizando a persona dele para comunicar o desejo e a vontade do Estado, aquilo que eles queriam impor sobre a sociedade, né? Porque imagina, o César falando, ele tem autoridade, como um presidente falando, ele tem autoridade até um certo ponto. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos falando, ele tem autoridade até um certo ponto. Agora, muitas pessoas não aceitam essas imposições como uma autoridade máxima, divina, que precisa ser respeitada. Então, o que acontece? Aí entra a pessoa de um Cristo, ou de um Mashiach. É o Cristo que está falando, mas quando, na verdade, quem está falando é o Estado romano, greco-romano, ou democrata, ou democrático, seja o que for, para
o condicionamento e a obediência dos seres humanos. Tudo isso tem a sua importância civilizatória, mas talvez não tenha tanta importância no aspecto divino. O que é o aspecto divino? Aquilo que realmente se importa e se preocupa com o ser humano, com o choro, com o sofrimento, e deseja trazer o ser humano para um propósito mais evolutivo da compreensão. Se nós não gostamos do que tem acontecido, não basta somente não gostar. Nós precisamos evoluir para parir, para conceber uma nova realidade, uma nova forma de governo que trata o ser humano de uma maneira mais dentro do aspecto da divindade. Esse assunto é muito longo, mas eu não quero que o vídeo fique tão grande, tão comprido. Não deixa de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o canal. Isso é muito importante, que outras pessoas ouçam. Mas assim, o Cristo ele veio, ele sofre, ele morre, ele é crucificado, ou ele é levantado numa estaca. Mas o que acontece? A consciência evoluída que estava na pessoa, naquele ser físico chamado Cristo, ou Mashiach, ela é tão poderosa, essa consciência, que ela não permite o corpo do Messias ficar na Terra. Ela não somente movimenta aquele ser humano, mas ela se transforma em uma coisa só com ele. E nos últimos relatos desses livros sagrados, ou seja, como você quiser pensar, mas essas histórias dizem que aquele corpo humano é tirado da Terra também. É tirado da Terra. Então a consciência que está em nós, ela está aqui para ascensionar esse corpo. É simples, né? Através de princípios espirituais do amor, provavelmente do amor, da empatia, da gentileza, da gratidão, da meditação, do foco em coisas maiores que estão por trás de toda essa realidade humana. Então ele não somente morre, ele ressuscita e ele ascensiona o corpo. Eu acredito, ontem nós estávamos conversando sobre isso, que essa geração, que é considerada a última geração dos puramente humanos, daqui para frente os seres humanos serão híbridos, misturados com tecnologia. Vai virar. Eu sempre falei isso, né? Sempre falei isso na minha casa. Os seres humanos, eles no futuro, eles serão como ciborgues, com tecnologia, nanotecnologia. Dentro da visão, a China, acho que o Japão construiu, a China, uma lente que a pessoa, é infravermelho, que a pessoa vê no escuro, mesmo com o olho fechado ela consegue enxergar. Então isso está acontecendo. É uma manifestação maligna. Irmão, está acontecendo muitas coisas na Terra, e essa movimentação política, social, faz parte de todo esse processo. Mas assim, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que o Messias, a consciência que estava nele, tem uma consciência em você, tem uma consciência em mim. A maior missão dessa consciência é ascensionar esse corpo. A maior missão dessa consciência, ela era tão poderosa na vida, segundo os relatos dos livros, que ela não permite ele morrer. Ela é mais forte do que a morte humana, com a limitação humana que leva o ser humano à morte, e ela é mais forte do que toda o quadrado sistemático, a matrix onde os seres humanos estão condicionados dentro da dualidade. Ela pega e vem e retira. Ela pode, por exemplo, o ser humano morre, a consciência volta para a fonte, né? Assim que nós vemos, muitos amados morrem com doenças, etc, e eles voltam para a fonte. E nos relatos dizem que os mortos ressuscitarão. Mas a consciência que está em você, assim como a que estava no Messias, na pessoa, no físico, ascensionou aquele corpo. É isso que eu quero deixar para vocês hoje.
procurar a espiritualidade, se desenvolver no despertar consciencial, que é a consciência que monitora, que guarda as nossas vidas, o anjo guardião, o eu superior, como é chamado, que é o seu verdadeiro ser, que ele se apodere desse corpo, dessa vida, e retire ele também, fundamentado no amor, na alegria, no amor e na paz, para dimensões maiores, em um novo céu, uma nova terra, o novo humano. Se inscreva, curta, comente e compartilhe. Fica tranquilo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer da maneira que precisa acontecer. Amo vocês, estamos juntos. Não deixe de compartilhar o vídeo. Compartilhe esse vídeo, ele é muito importante para que as pessoas ouçam e talvez elas absorvam esse entendimento, talvez tenha importância para elas e auxilie elas nos seus processos do desenvolvimento, da ascensão desse ser humano que eu sou, que eu estou nele e que você está nele. Cuida desse ser humaninho aí, ame esse ser humaninho e que esse ser humaninho que você é esteja aberto para essa consciência que sabe de todas as coisas, pois ela é uma centelha, um fractal do grande eu sou o que sou, da grande força criativa, e que pode, esse ser que fez todas essas coisas maravilhosas, o céu, né, essa força criativa, ascensionar esse corpo, para que esse corpo não conheça aquilo que todo mundo teme, que é a morte. Tá certo? Paz e bem, paz profunda, shalom sobre todos nós, paz, alegria, amor, muita shalom, muita paz, muita tranquilidade. Os homens estão nos seus conflitos, mas nós precisamos estar tranquilos, vivendo dia após dia, em estado de presença, autorresponsabilidade. Sendo assim, teremos a empatia necessária por tudo aquilo que está ao nosso redor, de maneira plena e completa. Paz!